Diretor de Marvel Zombies fala sobre a introdução de Blade no MCU e o cancelamento da versão cinematográfica por causa dos direitos do Homem-Aranha e dos planos para a segunda temporada. O MCU está abraçando o sangue e a violência mais uma vez, desta vez no universo animado. Marvel Zombies, um spin-off de What If, é a primeira série animada da Marvel com classificação indicativa M, seguindo sucessos live-action com classificação indicativa R como Deadpool e Wolverine, nos cinemas, e Demolidor, Renascido, no Disney+. Brian Andrews dirigiu o episódio da primeira temporada de What If, que introduziu um vírus horripilante do reino quântico que transforma quase todos no mundo em zumbis cambaleantes, incluindo muitos super-heróis amados. Com Marvel Zombies, que continua a história, Andrews aumenta as vísceras e o desmembramento, à medida que a classificação passa de TV-14 para TV-MA. Vários heróis e vilões retornam do episódio What If, como o Homem-Aranha, dublado por Hudson Tamis, a cabeça sem corpo do Homem-Formiga, Paul Rudd, e versões zumbis da Feiticeira Escarlate, Elizabeth Olsen, Thanos e outros. Adições recentes do MCU, como a Mestre Marvel, Iman Vellani, o Guardião Vermelho, David Harbour, e Helena Belova, Florence Pugh e Shang-Chi, Simu Liu, também ganham bastante destaque na tela. Um personagem até ganha sua introdução no MCU antes de sua estreia em live action, o vampiro diurno Blade. Ele vem com uma pequena ressalva, no entanto, o herói de Marvel Zombies é, na verdade, uma mistura de Blade e Cavaleiro da Lua, sem nenhuma relação com a versão de Mahershala Ali do personagem que ainda está esperando para estrear nas telonas. O personagem é dublado por Todd Williams. Para os espectadores mais atentos, o Cavaleiro das Lâminas fez uma breve aparição no final da série What If, no ano passado. Com a Variety, Andrews discute a criação de Blade Knight, porque o Quarteto Fantástico e os X-Men estão ausentes da série, porque Marvel Zombies quase virou filme e quais são seus planos para uma possível segunda temporada. Quando surgiu a ideia de fazer um spin-off do episódio de zumbis da primeira temporada de What If? Foi logo no começo, quando decidimos que faríamos What If. Kevin Feige era fã de quadrinhos e do gênero zumbi em geral. Bem no começo, Kevin disse algo ao Brad Winderbaum, executivo de animação da Marvel, que então nos disse, estamos fazendo uma coisa de zumbi. Foi quase um dos motivos para fazer What If. Para que pudéssemos fazer um episódio sobre zumbis. Encontramos um lugar no tempo, bem próximo dos eventos de Guerra Infinita, porque ele forneceu vários heróis que estavam por aí. Kevin adorou, então foi como se devêssemos fazer algo maior e explorar um pouco mais este mundo. Você sabia que esta seria a primeira série animada da Marvel com classificação indicativa para maiores de 18 anos? Como você os convenceu a deixar você assassinar todos aqueles super-heróis? Fizemos a gosma zumbi mais escura e sangrenta para podermos fazer esse tipo de coisa e fazer o episódio What It. Para a TV-14. Quando a decisão foi fazer direto e criar uma história maior, bem, tinha que ser para a TV-MA. Brad, Kevin e o resto ficaram tipo, sim, claro. Eles estavam pensando a mesma coisa. Você não quer ter que ficar dando palpites. Você quer poder ir em frente, realmente criar algo dentro daquele gênero e fazer justiça. Todos toparam, felizmente. Nós nos autopoliciamos muito bem. Eu curto a insanidade, mas também não quero que seja gratuito num sentido de mau gosto. Existe um jeito certo e um jeito errado. Não é como se você olhasse para todas as entranhas e se demorasse na cena por 12 minutos. Não há motivo para isso. Se tivéssemos a chance de fazer outro, o que seria incrível, há certas coisas que eu levaria mais longe às vezes. Para este, queríamos ter certeza de que a história estivesse lá e toda a ação e violência que você pudesse desfrutar, mas não se trata apenas disso. Como você escolheu Kamala Khan, também conhecida como Mestre Marvel, para ser a personagem principal? Surgiu da tentativa de fazer algo um pouco diferente de What If, onde há muitos desses personagens poderosos e grandiosos que conhecemos. Queríamos poder começar com sangue jovem e gente nova que, por causa daquele período da história do MCU que escolhemos, ainda não se elevaram. Eles não sabem como fazer isso e estão aprendendo à medida que avançam em um apocalipse zumbi. Isso lhes dá algo a aprender. Podemos destacar sua ingenuidade e sua esperança, juventude, olhos arregalados e caudas espessas. Eles conseguirão resistir ao ataque do horror? Conseguirão sair ilesos? Ou quais seriam as cicatrizes? Eles pareciam estar em posição privilegiada para fazer isso e então permitir que outros indivíduos entrassem e fizessem nosso elenco crescer e mudar. Queríamos que fosse bem épico, e havia tanta história que não conseguíamos incluir tudo. Então, há coisas acontecendo com outros personagens que nem sequer estão aqui, mas que não sabemos o que está acontecendo com eles, e adoraríamos contar essas histórias. Começou a aparecer o Senhor dos Anéis,
no sentido de que queríamos que fosse uma história maior do que o público tinha conhecimento, com eventos acontecendo fora das câmeras. Como resultado, começamos a pensar em Kamala como Frodo, onde essa irmandade pode se reunir em torno dela nessa jornada maluca, já que ela estava mal preparada na época. Para fazer o filme de zumbi, começamos a pensar nele como uma fantasia ou como uma campanha de Dungeons e Dragons. Esta é a primeira vez desde The Marvels que vemos a Mestre Marvel, e ela está ao lado de Riri Williams, também conhecida como Coração de Ferro, e do Gavião Arqueiro, Kate Bishop, como Jovens Vingadores. Também vemos os Thunderbolts depois que eles estrearam no início deste ano. Houve alguma restrição sobre como você poderia usar esses personagens? Foi bem aberto. Foi no começo quando começamos a desenvolver isso. Alguns desses programas nem tinham saído ainda. Ironheart estava longe quando começamos, mas sabíamos que estava chegando e eles pareciam personagens jovens, divertidos e empolgantes para se trabalhar. Como esse é um universo próprio, e ainda estamos no início das carreiras de super-heróis, não havia tanta preocupação. Tudo o que precisávamos saber era quem eles eram desde o início, antes mesmo dos programas começarem, então há esse fio condutor de coesão. Nunca os colocamos na cabine para gravar juntos, mas quando eles receberam o material, eles disseram, espera aí, então somos todos, tipo, uma coisa. Eles, separadamente, estavam super animados que seu avatar animado estava saindo com as outras garotas. Foi muito divertido vê-los nerds sobre isso. Por que você não usou nenhum personagem do Quarteto Fantástico ou dos X-Men? Eu adoraria tê-los, mas, na época, Quarteto Fantástico ainda era algo muito distante. Eles também estão em um multiverso diferente. O mesmo vale para os X-Men. Como eles chegariam aqui? Então, há todas essas perguntas e ladainhas. Mas, quer dizer, nunca diga nunca. É por isso que espero que, se houver uma segunda temporada por aí, já haja algumas ideias de, tipo, podemos ficar ainda mais loucos. Então, quem sabe, mas seria incrível, e nos daria mais oportunidades para mais zumbis e heróis malucos se darem bem. Blade faz sua estreia oficial no MCU como Cavaleiro das Lâminas, mas foi brevemente mencionado no final da terceira temporada de What If. Você sabia naquela época que queria apresentá-lo? Fizemos a terceira temporada de What If, e Zombies basicamente ao mesmo tempo. Como Agatha estreou em um Halloween específico, Zombies já estava pronto para estrear. Mas eles pensaram, puta merda, não queremos que um coma o outro em termos de atenção, e é um grande negócio fazer Agatha, então vamos segurar Zombies. Todo mundo está vendo agora, mas na verdade estava esperando nos bastidores para estrear. Quando chegou a hora de fazer todas aquelas imagens no final da terceira temporada, pensamos, é isso aí. É um pouco como uma provocação de que algo estava por vir. Logo no começo, não seria Blade. Já sabíamos imediatamente que seria Blade Knight. Também não sabíamos que iríamos lançar antes de um filme do Blade. Quando estamos fazendo animação e eles têm uma propriedade live action ao mesmo tempo, é muito difícil porque você tem que se ater ao que eles estão fazendo com aquele personagem em live action. Às vezes, eles estão descobrindo, e nós pensamos, temos que seguir em frente. Precisamos da decisão agora. É muito difícil, então não queríamos lidar com Blade porque havia esse roteiro, aquele roteiro, sei lá. Tipo, o que eles estão fazendo? Nós nem sabemos. Se fizéssemos Blade Knight, isso separa completamente de tudo o que eles estão fazendo no filme e o torna nosso. E é incrível. Blade, o punho de Khonshu, estava no começo e era tão natural. Foi perfeito tê-lo como par com nosso jovem protagonista que não tem a mínima ideia do que está fazendo. Isso realmente criou uma ótima maneira de trabalhar com ele. Você recebeu algum feedback sobre Blade Knight e se o personagem dele pode influenciar o live action de Blade? Não tenho ideia de quando eles estão planejando algo em termos da Marvel. Sei que o Kevin curtiu isso e Blade Knight. Gosto da resposta que os fãs estão dando ao trailer, até mesmo daquela pequena luta que está deixando todo mundo louco. Adoro quando eles dizem, ei, se o live action não for tão bom quanto isso, então qual é o sentido? Isso me deixa muito feliz. As pessoas estão respondendo exatamente como eu queria. Seria ótimo se isso pudesse influenciar o filme de alguma forma, porque eu sinto mesmo. Se o filme live action não parece tão foda naquele pequeno momento, então qual é o sentido? Se você tem todas essas ideias para mais histórias, por que você só escolheu 4 episódios para trabalhar? Tempo e dinheiro, cara. Ei, isso é tudo que você tem. A gente pensa, merda. Tudo bem. Estávamos criando uma coisa e não sabíamos qual seria o limite. Aí eles disseram, não, pessoal.
Aí a gente pensou, bem, vamos fazer um filme. Íamos fazer um filme e lançá-lo. Deveria ser um épico, com 2 horas e meia de duração. Vai ser incrível. Mas havia problemas contratuais por causa do Homem-Aranha. Então, existem regras da Sony que entram em jogo. A gente pensou, merda, isso existe? Não, ok, acho que não podemos fazer isso. Então, a gente dividiu. Agora, parece que tem 4 capítulos de um livro. Mesmo com os 4 capítulos, teria sido incrível se tivéssemos mais tempo para fazer cada parte um pouco mais longa, só para podermos aproveitar um pouco mais aqueles momentos tranquilos. Tentamos incluir o máximo possível, e ele avança em um ritmo alucinante. Incluímos esses momentos de tranquilidade e reflexão da melhor maneira possível. Talvez da próxima vez, se todos gostarem o suficiente e gritarem online o suficiente para exigir mais, talvez nos deem mais tempo e mais dinheiro. Parece que há material suficiente para uma segunda temporada. Tanto material. É uma loucura. Há outros personagens que as pessoas dizem, fulano nem está aqui. Sim, nós sabemos. Sabemos o que está acontecendo. Sabemos como as pessoas chegaram do ponto A ao ponto B. Vocês não têm ideia da insanidade que está à espreita, se tivermos uma chance. Brad e eu já sabemos como o próximo filme começaria. Nossa ideia original era mais fantasia medieval. A história se passava muito tempo depois que os diferentes reinos, feudos e facções dominantes já haviam crescido. Alguns da nossa velha guarda seriam velhos. Estávamos fazendo loucuras. Brad sabiamente disse que as pessoas queriam ver seus favoritos e não vê-los tão loucos. Nós voltamos no tempo e não avançamos tanto. Isso parece o episódio E Se, ambientado em 1602. Há algum outro episódio dessa série que você gostaria de expandir? Adoramos o faroeste de Shang-Chi na 3ª temporada. Minha ideia original para isso era muito mais maluca e maior, incorporando Capitão América, Falcão e Nick Fury. Esse mundo poderia ser perfeito, onde você pega todas as coisas da Marvel e as coloca sob uma lente de faroeste. Poderia ser um. Há vários episódios de E.C. que eram ideias a mais que Kevin adorou, mas há episódios ótimos demais para colocar em uma temporada, então alguns deles são deixados de lado para outras temporadas futuras. Havia um que seria D&D. É basicamente D&D de super-heróis da Marvel. Iria seguir um grupo de personagens de nível C, talvez alguns deles nem super-heróis, como se fossem personagens de primeiro nível, e eles estão tentando embarcar nessa grande aventura que é um módulo de 20º nível. Você vê seus heróis de nível a partindo para fazer a coisa, mas esses idiotas querem fazer de qualquer maneira e eles Forrest Gump chegam ao final antes que os outros heróis tenham um final. Então eles pegam todas as armas legais e poderosas, sobem de nível e salvam outro time que está lutando contra o chefão e perdendo. Poderia ter sido tão legal e nerd com toda aquela história de RPG e misturado tudo da Marvel.